Boa noite, gente. Agora sim. Que bom ter vocês aqui mais uma vez, mais uma tarde, mais início de noite. Nós somos a Oikos, nós estamos nascendo na cidade de São Carlos para ser uma família para aqueles que não têm família, uma família para todas as pessoas e uma casa onde cada um de nós pode crescer no seu relacionamento com Jesus. A Oikos está nascendo como uma igreja que quer alcançar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que nunca gostaram ou nunca frequentaram uma igreja, ou talvez nem gostem da ideia de pertencer a uma igreja, talvez. E a gente crê que a mensagem do Evangelho, que a verdade de Jesus, ela não apenas é sábia, mas ela é poderosa, ela é relevante para os dias de hoje. Não importa quem é você, não importa onde você está, Jesus é real, ele é vivo e ele continua mudando e transformando vidas. A gente crê plenamente nisso e é por isso, então, que a gente é igreja. E nesse tempo, a gente está começando a nossa igreja, a gente está refletindo nesse tema, organizando o coração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descanso. Nós estamos falando nas últimas semanas como é que nós podemos ter um interior mais organizado para que a nossa vida seja mais satisfatória, mais alegre, mais plena, né? Em tempos tão corridos, tão confusos, há uma insatisfação muito grande e a gente crê que a verdade de Jesus, que o exemplo de Jesus e que o poder de Jesus podem nos dar uma nova forma de viver. E hoje nós vamos falar sobre descanso. Por que falar sobre descanso? Eu estava pensando esses dias, na semana que vem nós vamos falar sobre vocação. Eu fiquei pensando, bom, geralmente a gente trabalha e depois a gente descansa, certo? Então o ideal seria falar primeiro sobre trabalho e depois sobre descanso, mas parece que uma das grandes dificuldades do nosso tempo é descansar. Algumas pesquisas mostram que a gente trabalha cada vez mais horas. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que nós hoje trabalhamos mais do que camponeses da Idade Média. A gente tende a pensar que a tecnologia ia fazer com que a gente trabalhasse menos, né? Mas a verdade é que agora com a tecnologia, com o home office, a gente trabalha o tempo todo em todos os lugares. Você trabalha na cama, deitado antes de dormir. Você trabalha na cama, acordado ao dormir. Você trabalha brincando com seus filhos. Você trabalha enquanto você está fazendo tudo. Qualquer coisa, você está pensando ou está trabalhando. E além do trabalho profissional, existem várias outras formas de trabalho que a gente tem que realizar todos os dias. Há o trabalho doméstico. Há uma necessidade constante de aprimoramento. Não basta você ter bom conhecimento. Você tem que saber sempre mais. Você tem que ler sempre mais. Você tem que entender sempre mais. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua aparência. Você tem que estar o tempo todo pensando em como você pode ter uma vida melhor, em como você pode incrementar o que você tem. A gente está o tempo todo, sem a gente perceber, trabalhando. E apesar de a gente estar trabalhando o tempo inteiro, parece que a gente está cada vez menos satisfeito com o fruto do nosso trabalho. Há sempre uma comparação constante no nosso coração que nos diz claramente que nós ainda não chegamos lá. Bom, legal, você tem um emprego bom, mas você ainda não tem o salário que você quer, você ainda não tem o cargo que você quer, você ainda não tem o reconhecimento que você quer, você ainda não tem a relevância que você quer, você ainda não tem a formação que você quer. Há uma voz dentro do nosso coração nos dizendo que a gente ainda não chegou lá. Então, não só a gente trabalha mais, como parece que não importa o quanto a gente trabalha, o quanto a gente rale, há uma insatisfação de que não é o suficiente. E porque há essa insatisfação interior, a gente trabalha cada vez mais e descansa cada vez menos. E, por outro lado, paradoxalmente, a gente nunca teve tanto entretenimento. Você para pensar bem, nunca houve tanta oferta de entretenimento. Ou seja, a gente nunca trabalhou tanto e a gente nunca consumiu tanto entretenimento, mas, paradoxalmente, isso não tem feito a gente descansar. Séries, filmes, redes sociais não parecem estar diminuindo a nossa exaustão. Isso nos mostra algo, que a gente não aprendeu, ou talvez a gente não está conseguindo desfrutar do que é um verdadeiro descanso. A gente não está conseguindo descansar de coração. E é por isso, então, que a gente vai a Jesus. Jesus quer nos mostrar um descanso que não é superficial. Ele é muito profundo. Ele é inteiro, ele é integral, ele nos permite ter uma vida boa. Tempos de descanso. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 6. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, vai aparecer na tela para você. Lucas capítulo 6. Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas eu gostaria de começar orando e nós vamos lendo os versículos e eu vou
compartilhando algumas reflexões com você. Enquanto você está abrindo aí, nós vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos e nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. E porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor quer nos ensinar como ter uma vida boa. O Senhor quer nos ensinar a como desfrutar de descanso em tempos tão frenéticos, tão ansiosos, tão agitados, em que o nosso coração está sempre insatisfeito com aquilo que a gente tem. A gente pede hoje que não apenas o exemplo do seu Filho Jesus, mas a verdade do seu Filho Jesus possa ecoar em nossos corações e nos fazer descansar de verdade. Nós somos limitados, Deus, nós precisamos da sua ajuda, do seu poder, até para descansar, até para aprender a descansar. Nos ensina e que a sua palavra opere mudanças em nós, faça mudanças em nós, nos corrija, nos ensina, nos instrua, nos fale da sua sabedoria e que tudo isso seja para a glória do seu nome e para o nosso bem. Nós oramos assim no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, nós vamos ler então os versículos 1 e 2 de Lucas capítulo 6, que diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Bom, então só para dar um contexto aqui, esse aqui é o começo do ministério de Jesus, ok? E numa nação religiosa como Israel, era comum que todo novo mestre tivesse os seus ensinos questionados. As pessoas, os mestres religiosos da época, queriam entender quem que é esse Jesus, qual que é a dele, o que ele faz, o que ele não faz, por quê. Então, os religiosos da época, os chamados fariseus, era uma ala teológica da época, eles veem o Jesus e os seus discípulos passando por uma plantação, pegando as espigas e abrindo e comendo. Eles perguntam: epa, por que você e os seus discípulos estão fazendo isso? Isso não é permitido no sábado. De fato, debulhar espigas era considerado um trabalho em Israel. E era considerado uma quebra do sabá, ou do sábado. Para os judeus, gente, guardar o sábado, guardar o sétimo dia, era algo muito, muito sagrado. Todo tipo de trabalho era proibido. Ok? E o sabá, vou chamar de shabá, foi por muitos séculos uma forma de ensinar as pessoas a descansarem, a terem alívio do seu trabalho. O que aconteceu foi que, perto da época de Jesus, isso se tornou algo pesado. Então, esses religiosos, os fariseus, começaram a criar uma série de regras do que você poderia e não poderia fazer num shabá, um dia de sábado. E havia centenas de regras do que você poderia e não poderia fazer. E o que aconteceu foi que esse dia, pensado para ser um dia de descanso e de alívio, se tornou um dia pesado, legalista, mecânico, cansativo. Imagina você pensa: que legal, um dia de descanso, eu vou brincar com os meus filhos, vou passar o dia com a minha família. Mas você não pode andar mais do que 1 quilômetro. Você não pode carregar peso, você não pode fazer o esforço de andar de bicicleta. Você percebe? Isso vai tolhendo, isso vai eliminando as suas possibilidades de se alegrar. O que vai acontecendo então é que o dia pensado para ser um dia de descanso se torna um dia pesado, sem vida. Então, o Shabá, na época de Jesus, tinha perdido o seu propósito. E é muito normal, é muito comum a gente olhar para esses homens, para esses chamados fariseus hoje, e pensar: esse povo religioso é tudo fanático mesmo, né? Criar regra para descanso, que loucura! Sim, eles erraram, de fato, eles foram muito longe nisso. Mas havia algo de verdade ali. Os judeus entendiam que parar de trabalhar não é algo fácil. Parar de trabalhar não é simples. A gente acha que parar de trabalhar é simplesmente desligar o computador, mas não é. Nós queremos sempre lucrar mais, nós queremos sempre realizar mais, e mesmo quando você consegue parar de trabalhar, a sua mente continua agitada. Você teve essa experiência? Você parou de trabalhar e falou: opa, deu. Mas a sua mente continua pensando em trabalho? Você continua preocupado com as coisas do trabalho? Pare e pensa na sua agenda. Você diz: eu vou trabalhar, vou descansar nesse dia aqui. Mas, nossa, eu tenho uma tarefa pendente. Nossa, eu vou aproveitar o final de semana para realizar umas coisas atrasadas que eu tenho. Eu vou pegar o final de semana para cuidar da minha casa, que tem um monte de manutenção que eu tenho que fazer. Tem um monte de gente me pedindo um monte de coisa, eu vou aproveitar o final de semana. Eu preciso ler aquele livro, eu preciso estudar aquele artigo. Percebem? Parar de trabalhar não é fácil, não é natural. Então os judeus entendiam que para a gente conseguir descansar,
nós precisamos de um certo esforço, inclusive de algumas regras. Então, eles não tinham essas regras para torturar as pessoas. Tinha um bom propósito, parar esse fluxo incessante de trabalho. O problema é que eles foram longe demais nisso. Jesus, ele discorda da visão desses homens, dessa visão excessivamente mecânica do sábado. Mas percebam, Jesus não discorda do sábado. Jesus não veio romper com o sábado. Podemos continuar a ler os versículos 3 a 5? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha o que Jesus diz ele mesmo. O Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa para falar dele mesmo. Ele diz que ele era o Senhor do sábado. Ou seja, Jesus não está vindo aqui falar com os fariseus para romper com a ideia do descanso sabático. Jesus é totalmente a favor do descanso sabático. Aliás, como bom judeu, ele retirava os seus dias de sábado para ir à sinagoga, adorar a Deus, descansar. Jesus não quer romper com o descanso sabático, o que ele quer fazer é corrigir, é purificar o Shabá daqueles religiosos. Ele quer trazer o significado original do Shabá. E a pergunta é, qual é o significado original que Jesus quer resgatar? De onde vem essa ideia do Shabá? De onde vem essa ideia do descanso que os judeus tinham? Então, havia duas razões, havia dois significados maiores para o descanso sabático dos judeus. Primeira coisa, Gênesis 2. Gênesis 2, versículos 1 a 3, diz que Deus, depois de criar todas as coisas, ele descansa. Deus trabalha 6 dias, cria todas as coisas, cria o ser humano, cria terra, céus, animais, e ele então descansa. Mas por que é que Deus descansa? Porque ele está cansado? É óbvio que não. Há um significado aqui, nesse descansar. Se você pegar para ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vê que acontece assim na narrativa da criação. Deus cria céus, e ele diz, isso é bom. Deus cria o mar, e ele diz, isso é bom. Deus cria os animais, e diz, isso é bom. Deus cria o ser humano e diz, isso é muito bom. E no 7º dia ele descansa. O descansar de Deus aqui não é por estar cansado. O descansar aqui é um olhar para trás e dizer, tudo que eu fiz é bom. Tudo que eu fiz está completo, está perfeito, não falta nada. Então o descanso aqui, que Deus ensina em capítulo 1 e 2 de Gênesis, é olhar para o seu trabalho e dizer, é bom, não falta nada, está completo. Então os judeus aprenderam a imitar Deus nisso. Deus ensinou, Deus disse ao povo, guardem o sábado, guardem esse 7º dia. A ideia é que ao chegar no 7º dia, vocês possam olhar para a semana de trabalho e se contentar com aquilo que vocês fizeram. Se alegrar com o trabalho das suas mãos. Então, descanso envolve satisfação com o seu trabalho. É você poder olhar para a sua semana e dizer, essa foi uma boa semana, não falta nada. Graças a Deus, Deus é bom. Deus, obrigado por todas as coisas que o Senhor nos deu. Nos permitiu ter uma boa semana. Satisfação com o seu trabalho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, segunda razão para o Shabá dos judeus. Alguns séculos depois disso, a nação de Israel fica cativa no Egito. Eles ficam escravos no Egito. Eles passam mais de 400 anos no Egito como escravos. Então Deus vem, os resgata, os retira do Egito, acaba com aquele tempo de opressão. E depois que Deus liberta o povo de Israel, lá no capítulo 5 de Deuteronômio, Deus diz para os israelitas, agora vocês não são mais escravos. Guardem o 7º dia como um lembrete de que vocês não são mais escravos. Então, no 7º dia, homens, mulheres, crianças, servos, ricos, pobres e até os animais em Israel tinham que descansar. Porque aquilo era um lembrete para eles. Nós já saímos do Egito, nós não somos mais escravos. Escravos é que trabalham sem parar até morrer. Escravo não tem dia de folga. Mas se nós fomos libertos por Deus, por que é que nós vamos trabalhar sem parar até morrer? Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Então, o Shabá para o povo de Israel também significava liberdade.
Liberdade. Nós não temos nenhum mais faraó me oprimindo. Eu sou livre para descansar, para parar, para curtir a boa criação que Deus me deu, nos deu. Então o Shabá para os judeus tinha dois grandes significados: satisfação com o seu trabalho e liberdade. Ok? E é por isso, então, que eles podem descansar. Porque eles trabalharam bem e porque Deus libertou esse povo, agora eles podem esperar que Deus vai cuidar deles, das colheitas, das coisas e tudo mais. E nesse dia de sábado, eles celebravam a Deus, eles cultuavam a Deus. Eles faziam celebrações na comunidade, eles faziam danças. Eles retiravam um dia para fazer brincadeiras com o povo. Era muito, muito vivo esse dia de sábado. Ou deveria ser assim. Então, resgatar o Shabá é resgatar essa ideia de que nós não somos máquinas, nós não somos escravos, nós não somos uma pequena peça de uma grande máquina, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós precisamos desfrutar da boa vida que Deus nos deu. E aqui eu poderia parar e simplesmente dizer: você quer ter uma vida organizada, você quer ter um interior organizado, você quer ter um coração organizado, você quer ter uma vida mais plena? Guarde o sábado. Guarde um dia da sua semana. Tire um dia para descansar. Poderia dizer isso, certo? E eu vou dizer isso, inclusive. O problema é, a gente não consegue parar de trabalhar. Simplesmente dizer para você: olha, tire um dia da sua semana, talvez o domingo, que é aqui no Brasil o dia mais propício para isso, eu acredito, para a maior parte das pessoas. Apenas dizer isso não é suficiente, porque há um problema maior a ser resolvido aqui. Nós não conseguimos parar de trabalhar. Vamos lá, há razões externas para isso. Razões externas. Os nossos empregos nunca foram tão inseguros. Então as pessoas cada vez menos têm segurança no trabalho, certo? Tem que ter alto desempenho, tem que bater meta todo mês. Se você não bater meta todo mês, você é mandado embora. Segunda razão externa. Se você tem um trabalho que te paga pouco, você possivelmente tem que ter uma segunda fonte de renda. Ou seja, tem que ter 2 trabalhos no mínimo para conseguir complementar a sua renda. Tem que trabalhar o dobro. Se o seu trabalho te paga muito bem, então possivelmente ele te demanda muito. Ele demanda que você vista a camisa da empresa. Que você trabalhe de sábado, de domingo, à noite, de madrugada. Que você fique o tempo todo olhando o seu celular, checando mensagem, checando o seu e-mail. Você tem que fazer mais curso, tem que ler mais. Certo? Se o seu trabalho te paga bem, então ele te demanda muito mais. Terceira razão, eu já disse ela, tecnologia. As pessoas pensam: que bom, agora eu posso trabalhar em qualquer lugar. Isso significa que você vai trabalhar em qualquer lugar. Na cama, em casa, com os filhos, todo lugar você vai trabalhando. Você vai viajar e vai levar o seu celular para trabalhar. Essa é a terceira razão. E é uma razão também interna. Por que a gente não consegue parar de trabalhar? Dei 3 razões aqui que tem a ver com as nossas formas de emprego. Mas é uma razão interna. Cada vez mais o nosso senso de valor e de identidade está atrelado ao nosso trabalho. Cada vez mais as pessoas só se sentem realizadas e bem com elas mesmas se elas realizam muito ou conquistam muito. O trabalho se tornou esse espaço onde a gente faz essas perguntas: quem sou eu? Qual é o meu valor? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Cada vez mais a resposta para essas perguntas é o nosso desempenho no trabalho. Por que então que a gente não consegue parar de trabalhar? Sim, porque as relações de trabalho são cada vez mais complexas, que exigem cada vez mais, mas também é uma razão interior. Nosso senso de valor está atrelado cada vez mais àquilo que a gente faz. Ou seja, externamente, nós nunca tivemos tão pouco tempo para descansar. Internamente, a gente nunca teve tão pouca habilidade para descansar. Nós nos sentimos constantemente lutando internamente com a questão do nosso valor, da nossa identidade. Está parado? Nossa, mas tem alguém realizando algo mais do que você, algo maior, algo melhor, algo mais relevante. Você vai mesmo ficar descansando? Percebe? O que isso nos mostra? Que nós aqui, brasileiros, século XXI, democratas, nós não temos nenhum faraó chicoteando as nossas costas. Mas a gente se sente escravo.
se você não consegue parar de trabalhar, se a sua mente está sempre agitada, frenética, pensando no trabalho, querendo trabalhar, é porque você é escravo de algo. Você quer ver um sinal de que você talvez seja escravo de algo? É você constantemente dizer, eu queria que o dia tivesse mais do que 24 horas. É você estar o tempo todo tomando estimulante, energético, café, remédio, para trabalhar mais e trabalhar melhor. Não tem ninguém chicoteando você, mas você é escravo. E a segunda coisa que eu queria falar, então, agora, nos versículos 3 a 5, é sobre Jesus, o Senhor do sábado. Jesus como o Senhor do sábado. No versículo 5, Jesus diz, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. A palavra Senhor aqui vem do grego, Kyrios, que significa aquele que é dono, aquele que possui, aquele que tem, as coisas são propriedade dele. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o dono do Shabá, eu sou o dono do descanso. E eu dou a quem eu quiser. E como dono do Shabá, como Senhor do descanso, Jesus faz duas coisas. Primeira coisa, ele restaura o significado original desse dia. Ele dá o exemplo aqui de Davi. Nos versículos 3 e 4, ele conta uma história. A história de Davi que come um pão. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia e você diz, o que isso significa? Bom, vamos lá. Brevemente. Nesse texto que Jesus cita, em 1 Samuel capítulo 21, Davi é um fugitivo. Ele é inocente, mas ele foi jurado de morte. Ele e um grupo de amigos estão fugindo do rei. E eles encontram o sacerdote. E eles estão famintos. E eles falam para o sacerdote, olha, a gente está faminto, por favor, nos dê algo que comer. O sacerdote diz, eu não tenho nada a não ser os pães da presença. Os pães da presença eram pães utilizados no ritual de adoração judaico. E só o sacerdote podia comer ele. O sacerdote dá o pão para Davi e para os seus amigos. Pela lei, eles não poderiam comer esse pão. Mas nada acontece. Deus não fica irado nem nada. E Jesus dá isso como um exemplo. Por quê? Porque Davi não quebrou a lei de fato. A lei dizia que ele não podia comer aquele pão, é verdade. Mas Davi não quebrou o espírito da lei. O espírito da lei é preservar a vida humana. É sustentar a vida humana. Ao comer aqueles pães, Davi não estava quebrando a lei de fato. O espírito da lei. Porque a lei serve para preservar a vida humana. E é o que aconteceu. Comer aquele pão foi preservar a vida de uma pessoa inocente. Então o que Jesus está dizendo é, da mesma forma, isso que eu fiz aqui de passar nas plantações, pegar e comer, eu estou sustentando a vida. Isso não é quebrar o sábado. Isso não é quebrar o descanso. Inclusive ele vai dizer em outro lugar, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Jesus está dizendo, tudo que restaura a vida pode ser feito no sábado. Tudo. Nós não vamos ler os versículos seguintes, dos 6 ao 10, mas ele cura um homem no sábado. Os homens ficam bravos, os fariseus ficam bravos com Jesus, mas ele diz, não. Tudo que é bom pode ser feito no sábado. Tudo aquilo que restaura a vida humana pode ser feito no sábado. Por que Jesus tem autoridade para falar o que pode e o que não pode ser feito no sábado? Porque ele é o dono do descanso. Ele é o dono do Shabá, ele é o Senhor do sábado. Então, a primeira coisa que ele faz, ele traz o verdadeiro significado do sábado. Segunda coisa, ele é quem dá o verdadeiro descanso que nós precisamos. E aqui eu queria gastar um pouco mais de tempo. Imagine que você, que talvez tenha uma rotina frenética, confusa, consiga então tirar um dia para descansar toda semana. Isso é ótimo, não é? É muito bom. Você vai ter relações melhores, sua saúde vai ser melhor, você não vai ficar tão ansioso, você vai conseguir desfrutar mais das coisas, vai ser ótimo. Mas isso não vai resolver aquele problema interior que a gente falou. Isso não vai resolver o nosso problema de tentar sempre definir a nossa identidade pelo trabalho. Talvez você consiga tirar o dia de sábado para descansar, ou um dia da semana para descansar, mas sempre pensando, poxa, eu queria trabalhar mais. Poxa, eu queria produzir mais. Por quê? Porque simplesmente tirar um dia para descansar não silencia essa voz interior que está sempre censurando a gente, que está sempre comparando a gente e sempre cobrando a gente.
Sabe como é que é essa voz interior? É um pensamento que está sempre dentro de você, que diz mais ou menos assim: não é suficiente ainda. Você ainda não é bom o suficiente. Você ainda não está bonito o suficiente. Você precisa trabalhar mais, você precisa fazer mais, você precisa ganhar mais. Há uma voz no nosso interior que clama por mais realizações. Por quê? Porque o nosso interior está necessitado desse senso de ser amado, de ser visto, de ser apreciado. A ideia é, trabalhe mais, porque senão a sua esposa vai achar você um perdedor. Ou o seu marido vai achar você uma perdedora. Trabalhe mais, porque as pessoas têm que ver que a sua vida é uma vida boa. Trabalhe mais, porque você vai continuar com esse mesmo carro para sempre. A sua vida estagnou. Há uma voz constantemente nos obrigando a trabalhar mais. Porque nós temos fome de nos sentirmos amados, apreciados, realizados. E a gente está sempre pensando que se a gente trabalhar muito, realizar muito, a gente vai silenciar essa voz. Se eu me destacar na minha profissão, então eu vou me sentir bem. Se a minha família for perfeita, se minha casa for linda, sempre bonitinha, sempre bem cuidada, então as pessoas vão me aprovar. Se eu for uma pessoa super engajada nas questões sociais, se eu fizer mudanças sociais, então a minha vida vai ter valido a pena. Percebem? A ideia é, se eu realizar muito, então eu valho alguma coisa. Isso serve para pessoas religiosas ou não religiosas. Se você é religioso, você pensa mais ou menos assim: se eu ler muito a Bíblia, se eu for muito na igreja, se eu fizer muitas coisas boas para Deus, então eu posso me sentir bem. Se eu não fizer nada de errado, se eu cumprir todas as regras, então eu posso descansar. Ou se você não é uma pessoa religiosa, você não crê em Deus, mas você estipulou algum padrão de vida para você. E que se você não alcançar esse padrão, a sua vida também não tem sentido, não tem valor. Em qualquer um dos casos trabalhe muito para você tentar silenciar a voz. Nos dois casos você vai falhar, porque você pode alcançar um pouco de sucesso, mas não vai ser suficiente. Você é religioso, você leu a Bíblia uma semana inteira, mas você falhou na segunda. Você volta a se sentir uma pessoa relevante, não amada, não apreciada por Deus. Ou, se você não é religioso, seja lá o que for que você determinou como seu padrão de valor, é isso. Mas Jesus está dizendo: eu sou o dono do sábado. Eu posso te dar descanso. Eu posso silenciar essa voz interior que está dizendo que você não é, a não ser que você conquiste. Que você não é, a não ser que você realize. Eu, Jesus dizendo, posso te trazer paz. Paz para o seu interior agitado. A pergunta é como? Como é que Jesus pode nos dar esse descanso interior? Como é que ele pode silenciar essa voz que está sempre nos comparando, sempre nos diminuindo, sempre nos censurando, sempre nos exigindo? Como? Como é que Jesus pode silenciar essa voz interior? Jesus pode nos dar descanso ao realizar uma tarefa, um trabalho que nenhum de nós consegue realizar. Jesus pode nos dar descanso ao cumprir, ao terminar um trabalho que nós estamos constantemente tentando realizar e nós não conseguimos. Por que é que nós estamos vivendo tão ansiosos, tão confusos e tão moldados por essa voz interior? Porque tem uma voz que nós não estamos conseguindo ouvir. A voz do nosso Criador. Quando você ouve a voz de Deus dizendo para você: calma, eu te amo, você não precisa mais lutar para ser amado. Quando você ouve a voz do seu Criador dizendo: eu estou vendo o seu trabalho, eu me alegro nele, você não precisa mais ficar exibindo o seu trabalho para os outros aprovarem você. A voz de Deus é suficiente para silenciar o nosso interior. Qual é o problema? O problema é que a gente sempre se sente em falta com Deus. Seja você uma pessoa religiosa, uma pessoa não religiosa, nenhum de nós se sente adequado diante de Deus. A gente sempre sente que falta
algo. E essa inquietação, esse senso de inadequação que Jesus vem resolver. Como é que ele resolve isso? Primeiro, ele tem uma vida perfeita. Jesus tem a vida que nós, aqui, gostaríamos de ter, mas não conseguimos. Jesus é aquele que tem uma vida que cumpre todas as obras, que ama o próximo perfeitamente, que realiza tudo que precisa ser realizado. Não faltou nada para Jesus. Jesus tem uma vida perfeita. Mas algo ocorre. Jesus é enviado por Deus não apenas para ter uma vida perfeita. Muitas pessoas olham para Jesus e dizem: uau, que vida. Se você não é um cristão, é muito possível que você admire a pessoa de Jesus. Uau, ele foi incrível. Nós precisamos ser iguais a ele. O problema é, nós não conseguimos. Simples assim. Não basta Jesus ser um modelo, porque ele é um modelo inalcançável. Ok? Não basta ter Jesus como modelo. Isso é bom, mas não é tudo. Não. Jesus não vem apenas ser um modelo. Ele vem nos dar a sua perfeição. Como é que é? Jesus vem nos entregar a sua perfeição. Eu disse que Jesus cumpriu todos os trabalhos que ele precisava, certo? A vida perfeita? Jesus veio nos dar isso. Ele cumpre e ele quer nos dar isso inteiro, completo, perfeito. Ser um cristão não é viver para tentar ser como Jesus, em primeiro lugar. Sim, nós queremos ser iguais a Jesus. Ser um cristão é descansar no fato de que Jesus já realizou todas as obras que nós precisávamos realizar. Jesus cumpriu todo o trabalho que nós precisávamos cumprir. E é isso que ocorre na cruz. Na cruz, se você olhar para Jesus, ele fala uma frase: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimenta aquilo que nós experimentamos todos os dias. Deus inadequados diante de Deus, longe de Deus, insuficientes diante de Deus. Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? O que está acontecendo aqui? Jesus toma o nosso lugar. Ele recebe a nossa inadequação. Ele recebe a nossa imperfeição. Mas ele fala uma segunda frase: está consumado. E essa frase também tem um significado, que é: eu realizei cada obra que o ser humano precisava cumprir e não cumpriu. Eu terminei o trabalho que os seres humanos não conseguem terminar. A obra que eu vim realizar está consumada. Tudo que faltava para cada um de nós, Jesus está dizendo: eu terminei, eu cumpri, eu realizei. E agora Jesus quer nos dar esse perfeito senso de está realizado, está cumprido, está feito. Todo o trabalho que eu precisava fazer para ser amado, Jesus já realizou. Eu não sou mais amado porque eu faço algo. Eu não sou mais amado porque eu realizo algo, eu conquisto algo. Eu sou amado porque Jesus realizou algo. Eu sou realizado porque Jesus cumpriu algo, não eu. Jesus, então, vem encerrar esse senso de insatisfação que a gente tem, porque ele levou isso na cruz. E ele nos deu a sua perfeição. E agora, a partir do momento em que você descansa em Cristo, Deus olha para você e diz: muito bom, não falta nada, está perfeito. Não porque eu sou perfeito, porque Jesus é perfeito e ele me deu isso. Eu criei nele, eu descansei nele. A partir da obra de Jesus, Deus está olhando para nós e está dizendo: calma, você não precisa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, está tudo bem. Você é aceito, você é amado. Eu não estou te cobrando mais nada. Tudo que eu tinha para cobrar de você, eu já cobrei do meu filho Jesus e ele já pagou. Você pode descansar. É por isso que a partir da obra de Jesus, não há mais nenhum trabalho a ser realizado. Você pode descansar porque Deus te vê agora completo. Agora o seu interior está tranquilo.
aquela voz que te cobra, que te exige, ela é silenciada pela obra de Jesus. Essa semana, eu tive um dia terrível de produtividade. Foi um dos piores dias que eu tive, acho que no ano. E esse já foi um ano bastante improdutivo. E eu passei o dia me martirizando porque eu não fiz nada do que eu tinha que ter feito. Nada. Eu estou aqui falando para vocês sobre como isso não é mais necessário, né? Porque eu tenho que aprender todos os dias a dizer, o meu dia não foi legal mesmo. Mas tudo bem. Meu valor não é definido pela minha produtividade. O meu valor, o quanto eu valho, já foi definido por Jesus. Eu valho aquilo o que ele diz que eu valho. Eu não valho menos e nem mais se eu produzir muito. Eu valho o quanto ele diz que eu valho. A partir da obra de Jesus, então, nós podemos entrar no que Hebreus chama de o sábado, o descanso. Nós podemos descansar das nossas obras porque Jesus realizou todo o trabalho. Por isso ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. Ele vem trazer o descanso que nós tanto precisamos. Deus, eu não estou mais em dívida com Deus, eu não estou mais em dívida com ninguém, eu não preciso viver como um escravo. Eu sou livre. Essa é a obra de Jesus. E eu queria encerrar agora dizendo como é que nós podemos descansar. Eu quero tirar os últimos 5 minutos para dizer, ok, como é que nós podemos descansar então na prática? Levando em consideração que Jesus disse que o tempo de descanso é para fazer tudo aquilo que restaura a vida e que ele nos dá esse descanso, como é que a gente pode então descansar na prática? Primeiro, lembre-se que o seu valor deriva de Cristo e não de você. Saiba que em Cristo Deus já está satisfeito com você. Você não precisa se provar para mais ninguém, nem para você mesmo. Ok? Nem para você mesmo. Você não precisa se provar para você mesmo. Você é livre. Primeira coisa. Segunda coisa, entenda que o descanso é um mandamento. Não é apenas uma sugestão, é também um mandamento. Por quê? Porque nós temos que aprender a viver como pessoas livres. Você pode ouvir essa mensagem aqui e dizer, uau, cara, então Jesus me liberta de toda a cobrança. Sim, uau, mas eu trabalho todos os dias, sem parar nunca. Você não está desfrutando desse presente. É um mandamento para que você aprenda a viver como alguém livre. Não mais como alguém oprimido por um faraó imaginário. Então, separar um dia da sua semana para descansar é uma forma de afirmar, Deus, o Senhor me libertou de toda a cobrança, de toda a escravidão, seja de um homem, seja de mim mesmo, seja da quantidade do meu salário, do meu número de clientes, o Senhor me libertou disso, eu sou livre. É um mandamento. Nós aprendemos confiança, nós aprendemos liberdade, nós também aprendemos confiança. A ideia de que eu posso descansar porque Deus cuida de mim. Deus me libertou, não me libertou? Ele também vai cuidar de mim. E algumas dicas práticas eu quero dar. Dica prática número 1. Separe um dia na sua agenda. Se você não separar isso na sua agenda, esse descanso não vai acontecer. Bloqueie na sua agenda aquele dia como um dia de descanso. Descanso sabático. Você, a sua família, a sua esposa, as pessoas com quem você convive, façam isso juntos. Separem um dia. Domingo é o melhor dia para vocês? Faça isso no domingo. Segunda coisa, equilibre o seu descanso. Deitar e ficar assistindo Netflix 24 horas por dia não te descansa. Nós precisamos de um descanso mais profundo. Primeira coisa, tire tempo para contemplar a Deus, para estar com Deus. Ler a Bíblia, orar, cantar. Isso é fundamental. Segunda coisa, tire tempo para recreação. Um esporte, jogo de tabuleiro, piquenique, piscina, não sei. Divirta-se. Não fique deitado o dia inteiro. Terceira coisa, criatividade. Você gosta de ler, de escrever, de pintar, de compor músicas, faça algo criativo, ok? Quarta coisa, inatividade. Aprenda a fazer um pouco de nada também. Esse momento eu não vou fazer nada, vou tirar algumas horas para fazer nada. Eu e minha família, a gente vai ficar aqui conversando, comer alguma coisa, fazendo uma comida. E quinta coisa, que é bem importante, se você puder, vá para algum lugar com natureza. Coloque assim, tire o seu tênis, o seu chinelo, ande um pouco descalço. Desfrute da boa criação que o Senhor nos deu.
Gente, Jesus é o Senhor do descanso. Você quer ter paz para conseguir descansar? Vá a Jesus. Se você já é um seguidor de Jesus, mas você não consegue descansar, então você ainda não entendeu o tamanho da salvação que Ele te deu. Ele quer te ensinar a descansar também. Eu gostaria de orar agora, pedir para que a gente possa experimentar tempos sabáticos, mesmo em meio a um tempo tão frenético. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós hoje olhamos para Jesus, o Senhor do sábado, o dono do descanso. Deus, a gente pode pensar que o descanso é uma coisa tão secundária, mas o descanso é uma questão de vida ou morte, Deus. Nós temos cada vez mais pessoas perdendo a batalha para a ansiedade, para a depressão, para doenças mentais e emocionais, Pai, para o burnout. Nós vemos pessoas sem nenhuma alegria de viver porque elas simplesmente não conseguem encontrar um descanso suficiente. O descanso sempre parece pouco. Talvez elas tirem dias para descansar, mas não é suficiente. O problema, Senhor, é que não basta a gente descansar o nosso corpo, o nosso interior precisa encontrar paz. Aquela voz que está sempre cobrando a gente, ela precisa silenciar. E é só pela obra de Jesus que nós podemos encontrar resposta, descanso para a nossa alma agitada, para o nosso interior confuso. Nos ensina a confiar em Jesus mais e mais, e que isso se manifeste numa vida mais organizada, mais alegre, mais satisfatória. Nós oramos assim, Deus, confiando de que o Senhor é mais do que suficiente para nos ensinar a viver. E nós oramos assim no nome do seu Filho Jesus, o Senhor do nosso descanso, Senhor. Amém. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre Jesus, se você gostaria de saber um pouco mais sobre a Oikos, se você gostaria de uma oração, aqui na descrição do vídeo vai ter um link, você pode clicar ali, entrar em contato com a gente, e vai ser uma alegria muito grande receber você e conversar com você, orar por você e te abençoar de alguma forma, tá bom? Então que Deus te abençoe e a gente se vê em breve, se assim Ele permitir. 1, 2, 3, e... Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a